Notícia triste e preocupante para abrir esse bloco. Olha só, mais de 11.500 pessoas foram assassinadas no Brasil no primeiro trimestre desse ano. Foi o que apontou um levantamento especial feito pelo G1, o portal de notícias da Globo, com base na Lei de Acesso à Informação. Vou conversar com a Clara Velasco, do G1 em São Paulo, que tem os detalhes sobre esse levantamento. Oi, Clara, boa tarde para você. É um número que pode ser até maior que isso, né? Porque alguns estados não divulgaram detalhes, não divulgaram as estatísticas. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. Exatamente, Leila. Desse levantamento que a gente fez, desse primeiro trimestre, 5 estados estão com dados incompletos. Desses 5 estados, 2 não passaram nenhum dado relativo a esses 3 primeiros meses do ano. Ou seja, a gente já está em junho, mas tem estado que não passou dado nem de janeiro. Esses estados, que são a Bahia e o Paraná, eles alegaram coisas diferentes. Na Bahia, por exemplo, o governo informou um número total de mortes violentas, que são latrocínio, homicídio e lesão corporal seguida de morte, para os 3 primeiros meses do ano, mas eles não diferenciam por crime e nem diferenciam mês a mês. E falaram que ainda não há um prazo para a divulgação desses dados. Já no caso do Paraná, o governo informou que não possui os dados ainda e que os números passam por diversas checagens, por diversas etapas de checagem para serem divulgados. Só que foram encontradas distorções nesses números, então os dados ainda não foram divulgados. Bom, essa questão da transparência é algo que a gente está sempre focando no nosso projeto, que é o Monitor da Violência. Esse projeto ele é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Monitor da Violência ele já existe desde o ano passado, mas nesse ano a gente está fazendo esse levantamento, que é um levantamento de mortes violentas mês a mês. Então, a cada mês, repórteres do G1 em todos os estados do Brasil entram com pedidos de mortes violentas via Lei de Acesso à Informação ou via assessoria de imprensa dos governos, para que a cada mês a gente também consiga colocar em tempo real esses números no nosso site. A gente tem uma página, inclusive, que os leitores conseguem clicar em cada estado para ter acesso a esses dados. Bom, esse levantamento ele é importante não apenas pela questão da transparência, para apontar os estados que não estão divulgando esses dados públicos, mas também para cobrar políticas públicas e também para fazer análises e diagnósticos do cenário de violência no Brasil em tempo real, pois a divulgação de dados públicos no Brasil, não apenas de violência, mas públicos no geral, é uma divulgação que ela é muito defasada. Às vezes os dados levam anos, 1 ano, 2, 3, para serem divulgados. Então, a gente cobra a transparência dos estados e uma maior divulgação desses dados. Os dados mais recentes que a gente está divulgando nesse projeto do Monitor da Violência são referentes ao mês de março. Nós chegamos a um número total de 3.716 pessoas mortas no mês de março no Brasil. Esse número pode parecer até pouco se pensar que no ano passado foram quase 60 mil mortos em todo o país. Mas esses 3.716 mortos, eles dão quase 120 mortos por dia. É um número muito alto. E considerando apenas o mês de março, a gente também tem alguns destaques entre os estados para fazer. O Sergipe, por exemplo, foi o estado que teve a taxa mais alta entre todos os estados do Brasil que nos passaram as informações. A taxa do Sergipe foi de 4,8 mortes por 100 mil habitantes. Foram 110 mortes violentas no estado no mês de março. Já São Paulo teve a taxa mais baixa de todo o país, foi 0,7 morte por 100 mil habitantes. Isso considerando que a taxa nacional é de 1,8 morte por 100 mil habitantes. Em São Paulo foram 311 assassinatos no mês de março. Esse número de 311 ele é mais alto do que os 110 do Sergipe, mas porque essa taxa ela é feita com base na proporção da população. São Paulo é um estado muito mais populoso do que o Sergipe. São Paulo tem mais de 45 milhões de habitantes. Já Sergipe tem 2,3 milhões de habitantes. Então, essas 110 mortes que aconteceram em março no Sergipe são muito mais representativas e expõem um cenário muito mais violento do que as 311 mortes de São Paulo. Então, nós queremos frisar a transparência e também a divulgação de dados para cobrar do governo políticas públicas em relação à violência. É fundamental, né? Um dado amargo, um dado
que é difícil da gente digerir. Agora, a gente precisa ter conhecimento dele, a gente precisa saber que isso existe para enfrentar o problema de frente e, como você falou, cobrar soluções, cobrar novas políticas, cobrar uma mudança de postura em relação a essa leviandade quase, né, com a vida humana. Obrigada, viu, pelas suas informações, querida.